Obrigado. Com a palavra, presidente da FEBABAN, professor Murilo Portugal Filho, 36 minutos. O apontador. Excelentíssimo senhor deputado Danilo Fortes, presidente dessa comissão, excelentíssimo senhor deputado Darcísio Perronde, relator da PEC 241, excelentíssimas senhoras deputadas, senhores deputados, professor Ernesto Lozardo, presidente do IPEA, senhora Maria Luísa Fatorelli, aqui minha colega de mesa, minhas senhoras e senhores, eu agradeço ao deputado Danilo Forte o convite para comparecer a essa audiência e queria esclarecer que eu faço isso como um cidadão que teve uma vida profissional ligada a assuntos fiscais, como secretário do Tesouro Nacional, como secretário executivo do Ministério da Fazenda, diretor executivo do Banco Mundial e também vice-diretor-geral do Fundo Monetário Internacional, onde eu trabalhei por 11 anos e fui responsável pelas relações do fundo com 81 países em todos os continentes, países desenvolvidos, países de mercados emergentes, países em desenvolvimento. Queria esclarecer também que as opiniões que eu vou apresentar aqui hoje são de natureza estritamente pessoal, refletem essa experiência profissional e são guiadas pelo objetivo de contribuir com Vossas Excelências para poderem decidir sobre essa matéria no melhor interesse do Brasil. Eu não vou aqui dar a opinião de bancos, não vou aqui dar a opinião da FEBRABAN, entidade da qual eu sou presidente, embora tanto os bancos como a FEBRABAN apoiem integralmente essa proposta. Senhoras e senhores, o sistema financeiro... Vamos respeitar o palestrante como respeitamos os demais. O sistema financeiro e as finanças são um instrumento muito importante nas sociedades modernas para propiciar o crescimento econômico, seja melhorando a alocação de capital entre os vários usos possíveis na economia, seja melhorando a diversificação de riscos, alocando esses riscos para quem tem mais capacidade de assumir esses riscos. Sem finanças sólidas e eficientes, os países que são pobres, eles tendem a permanecer pobres. Mas o endividamento é uma faca de dois gumes, seja para as pessoas, seja para as empresas, seja para os países. Quando usado com ponderação, com prudência e com sabedoria, melhoram o bem-estar, ajudando as pessoas, as empresas e os países a progredirem. As pessoas, quando tomam empréstimo, podem consumir, mesmo sem ter renda, antecipando para o presente uma parte da sua renda futura. As empresas, quando tomam empréstimos, podem investir mais do que as suas receitas ou as suas vendas atuais permitiriam. E os governos, quando tomam empréstimos, podem suavizar as variações nas suas receitas, podem realizar despesas públicas imprevistas, podem financiar investimentos que vão beneficiar não só os contribuintes do presente, mas também os contribuintes do futuro. Entretanto, se as dívidas são usadas ou imprudentemente ou em excesso, elas podem resultar em desastres financeiros, levando pessoas ao superendividamento, empresas a falências e os países a crises financeiras. Eu não consegui passar aqui. Okay, já passei. O grave problema fiscal que o nosso país enfrenta tem várias manifestações, mas, a meu juízo, a mais aguda e a mais perigosa é o crescimento explosivo da nossa dívida pública a partir de 2013. De dezembro de 2013 até agora, a dívida bruta do setor público brasileiro cresceu 17 pontos percentuais do PIB.
E isso colocou a nossa dívida pública, que, como o professor Ernesto Lozardo já havia dito, é a maior entre os países em desenvolvimento, numa trajetória claramente insustentável, saindo de 52% do PIB em 2013, nós já alcançamos 69% do PIB. Esse ano nós devemos terminar acima de 70% do PIB. E mesmo com a aprovação das medidas que nós discutimos hoje, a dívida ainda vai continuar crescendo por alguns anos. Eu vou tentar organizar os meus comentários aqui hoje em torno de 4 temas ou 4 perguntas. Por que nós precisamos estabilizar e reduzir a dívida pública? Qual tem sido a evolução da despesa primária no Brasil? Qual é a experiência internacional com tetos de gastos? E também quais são as principais questões, as principais características dessa proposta do governo federal. Aqui, mostrando como a nossa dívida pública é a maior entre os países emergentes. Então, existem dois motivos pelos quais é importante estabilizar e reduzir a dívida pública. E a razão é porque, a partir de determinados níveis, especialmente se ela se mantiver crescente, a dívida pública é nefasta ao crescimento econômico, é nefasta à geração de emprego. Então, eu acho que o principal objetivo desse novo regime fiscal proposto pelo governo é ajudar o Brasil a sair desse processo recessivo em que nós nos encontramos, aumentar a nossa taxa de crescimento e gerar empregos. A ideia é ajustar para crescer mais e ajustar para gerar mais empregos. Há uma farta evidência empírica em vários estudos conduzidos por várias organizações, seja o Banco Internacional de Compensações, seja o Fundo Monetário Internacional, seja a Organização Econômica de Desenvolvimento, seja entidades privadas, de que dívida pública elevada e crescente é ruim para o crescimento econômico. Eu listei aqui vários desses estudos, eu não vou comentar nenhum estudo específico, vou comentar basicamente dois desses estudos que estão listados aí, mas há um estudo feito por técnicos do Fundo Monetário com dados de 38 países desenvolvidos e em desenvolvimento, com populações maiores do que 5 milhões de habitantes, para o período 1970 a 2007. E esse estudo mostra que, na média, um aumento de 10 pontos percentuais na relação dívida-PIB está associado a uma desaceleração da taxa de crescimento da renda per capita real de 0,20 pontos percentuais no período seguinte ao aumento de 10 pontos percentuais. Isso no caso dos países desenvolvidos, porque no caso dos países em desenvolvimento, o impacto é ainda maior. Um aumento de 10 pontos percentuais na dívida pública está associado a uma desaceleração de 0,3 a 0,4 pontos percentuais na taxa de crescimento da renda per capita dos países em desenvolvimento. Esse estudo mostra também que um aumento de 10 pontos percentuais na dívida está associado a uma redução de 0,4 pontos percentuais na taxa de crescimento. Um outro estudo que eu queria comentar aqui é a relação que existe entre sustentabilidade fiscal e os spreads, os custos que são pagos pelos países emergentes sobre a sua dívida soberana, os chamados spreads. Então, há um estudo também sobre isso, realizado também por técnicos do FMI, com dados de 26 países emergentes para o período 1994 e 2011,
que estimou que para cada 1 ponto percentual de redução no superávit primário que estabiliza a dívida pública, ocorre um aumento de 25 pontos básicos no spread. E se a relação dívida-PIB está acima de 45% do PIB, então esse impacto é maior ainda, mais do que dobra um aumento de 1 ponto percentual, uma redução de 1 ponto percentual no superávit primário que estabiliza a dívida, gera um aumento no spread em torno de 54 pontos básicos. Nós vimos recentemente uma matéria da Folha de São Paulo mostrando que, após a perda do grau de investimento no Brasil, a captação externa da Vale do Rio Doce, que é uma empresa privada, esse ano está 40% maior do que era no ano passado. A razão, vários são os canais pelos quais a dívida pública afeta negativamente o crescimento econômico. Por ocasionar taxas de juros mais elevadas, o que desestimula o investimento, por aumentar o risco que tributos venham a ser elevados no futuro para pagar a dívida, o que também é negativo para o crescimento econômico, por aumentar o risco que a inflação se eleve no futuro para desvalorizar a dívida, e inflação também é negativa para o crescimento econômico, e também isso reduz a capacidade dos estados e dos governos de adotarem políticas fiscais anticíclicas durante as recessões. Então, a primeira razão para controlar e procurar reduzir a dívida pública é para melhorar o crescimento econômico, melhorar o crescimento da renda per capita e a geração de empregos. Mas existe uma segunda razão também muito importante para controlar a dívida, que é evitar os riscos de uma crise financeira de longo prazo. Caso nada seja feito, caso a dívida continue na sua trajetória insustentável atual, a vulnerabilidade da nossa economia vai aumentar de uma forma crescente. Hoje, o cenário de uma crise não é o cenário que esteja nas nossas projeções ou o cenário com os quais nós estamos trabalhando. Mas sem correção de rumos, em algum momento futuro, os acontecimentos inesperados, sejam domésticos, sejam internacionais, podem provocar uma crise financeira. Eu queria agora falar sobre o segundo ponto que eu me propus aqui, que é o crescimento da despesa primária no Brasil. Esse é um importante fator de desequilíbrio fiscal estrutural no nosso país. Desde 1991, as despesas primárias do governo federal vêm crescendo a uma taxa real de crescimento maior do que a taxa do PIB. E é por isso que elas vêm aumentando continuamente como proporção do PIB. Em 1991, as despesas do governo federal, despesas primárias, eram 10,8% do PIB. No ano passado, 19,5% do PIB. Nenhum governo, nos últimos 25 anos, conseguiu resolver este problema do crescimento das despesas primárias mais rápido do que o PIB, o que indica que isso é um problema estrutural que requer mudanças profundas. O gasto público brasileiro, considerando o nosso nível de renda per capita, já é elevado, é o mais elevado entre os países que compõem os BRICS. Aumentar tributos para resolver esse problema fiscal, sem antes equacionar o problema estrutural que faz a despesa crescer mais rápido do que o PIB, não é uma solução, porque a carga tributária do Brasil já é, como também mencionou o professor Ernesto Lozardo, bastante elevada quando comparada com países com renda per capita semelhante à nossa. Esse slide aqui demonstra que a nossa carga tributária
é 12 pontos percentuais do PIB, maior do que a média da América Latina. O próximo slide mostra que essa carga tributária do Brasil é também maior do que vários países desenvolvidos, a Grã-Bretanha, o Canadá, a Suíça, os Estados Unidos, a Coreia, apenas para mencionar alguns dos países que são mostrados neste gráfico. O nosso problema não é imposto baixo, o nosso problema é gasto elevado, que produz uma carga tributária elevada, porque é o gasto que define a carga tributária. Há uma experiência internacional que indica que ajustes fiscais feitos com base em contenção de despesas, eles são mais duradouros e são menos nefastos ao crescimento econômico do que ajustes fiscais feitos com aumentos de impostos. Eu queria falar agora um pouco sobre a experiência internacional com a colocação de tetos de gastos. Vários países vêm adotando regras fiscais numéricas com o objetivo de fortalecer a responsabilidade fiscal. Essas regras fiscais numéricas podem ser sobre a dívida, sobre a despesa pública, que é o caso de teto de gastos, ou sobre o resultado do setor público. E os tetos de gastos têm algumas vantagens em relação aos outros tipos de regras fiscais numéricas, porque, primeiro, ele foca na parte do orçamento que está mais diretamente sob o controle do governo, que é a despesa. A receita, como nós vimos esse ano, não é a parte do orçamento que está mais diretamente sob o controle do governo. Segundo, não requer redução de despesa em períodos que a arrecadação cai e também reduz a pressão para elevar as despesas nos bons tempos, quando a arrecadação aumenta. Por isso, é uma regra anticíclica, que é plenamente compatível com o papel de estabilização da política fiscal. Ela contribui para melhorar a composição e a eficiência do gasto público, porque, como disse também o professor Ernesto Lozardo aqui, força a priorização, força as escolhas. E é uma regra simples de monitorar e de formular. Esses tetos eles começaram a ser introduzidos a partir de meados da década de 90 pela Holanda e por outros países nórdicos, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, em resposta a crises severas que esses países enfrentaram. A Holanda adotou esse teto em 1994, quando a dívida pública era 77,7% do PIB, em 1993, e até 2007, antes da crise internacional, essa dívida havia sido reduzida a 46,8% do PIB. As despesas com juros caíram de 10,7% do PIB para 4,8% do PIB e o desemprego foi reduzido a mais da metade. Essa experiência não é só uma experiência da Holanda. Há um estudo do Fundo Monetário para o período 85-2012, comparando o desempenho fiscal de 57 países, dos quais 26 tinham tetos de gasto, como esse que é proposto aqui, e 31 não tinham. E esse estudo mostra que os países com teto de gasto, na média, têm resultados primários melhores, têm despesas primárias controladas e, no caso dos países emergentes, a política fiscal é anticíclica. Os tetos de gasto, eles, para serem eficazes, serem eficientes, eles têm que atender alguns requisitos importantes. Ter uma abrangência ampla, ter um período longo de duração.
o princípio da ampla cobertura significa que, se não a totalidade, pelo menos a maior parte das despesas primárias, em média nesses países, cerca de 90% das despesas primárias são incluídas na regra de teto. Então, todas as despesas primárias, como gastos como saúde, educação, aposentadorias, benefícios sociais, os investimentos, devem ser incluídos no teto de gastos para que ele funcione. Alguns dos países que aplicam essa metodologia, além de estabelecerem tetos para o governo central, estabelecem também para os governos subnacionais. Alguns países excluem as despesas com juros do teto por se tratar de uma despesa não só de valor elevado e volátil, mas também fora do controle direto do governo, e a inclusão delas possivelmente diminuiria o espaço fiscal para as outras despesas. Uma outra característica importante é que esses tetos precisam funcionar por um longo prazo, porque eles são uma medida fiscal de natureza gradual. Então, o prazo de vigência desses tetos varia muito de países a países, mas todos os episódios bem-sucedidos de consolidação fiscal duram, em média, 10 anos. Foi o caso da Suécia, que durou mais de 10 anos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, prazos aí entre 6 e 9 anos. E muitos deles encontram-se em vigor até hoje. O teto da Holanda, por exemplo, que foi instalado em 1994, goza de um amplo apoio político de todos os partidos e está em vigor até hoje. Eu gostaria agora de falar sobre o quarto ponto que eu quero mencionar, que são alguns aspectos importantes da proposta que foi apresentada a Vossas Excelências pelo governo federal, que eu considero uma proposta muito inteligente e muito apropriada para o momento atual da economia brasileira. Palestrante, por favor. Esse teto de gasto, ele constitui um ajuste fiscal gradual. Não haverá nenhum corte de despesa, nenhuma despesa será cortada, haverá manutenção da despesa agregada da União em termos reais e não haverá nenhum aumento de imposto. As despesas vão diminuir como proporção do PIB, embora sendo mantidas em termos reais. Então, em relação a essa proposta do governo, não se aplica a crítica que é usualmente feita à austeridade fiscal como tendo um impacto negativo no crescimento econômico, porque não vai haver nem redução de despesa e nem vai haver aumento de impostos, que são os canais pelos quais a demanda agregada é afetada no processo de ajuste fiscal. Por favor, silêncio. Por constituir um ajuste estrutural e de longo prazo, e incluído na Constituição Federal, o que dá a segurança de que ele vai ser executado, embora os ajustes anuais venham a ser pequenos, e eu repito, não é com redução de despesa, é com aumento do crescimento econômico, ele deve gerar um impacto positivo e imediato sobre as expectativas. E esse impacto positivo e imediato sobre as expectativas terá um efeito também positivo no investimento, no crescimento, na geração de emprego. Eu penso que, caso ele seja aprovada na forma proposta pelo Executivo, isso deve levar a uma redução da taxa real de juros de equilíbrio da economia brasileira, o que permitiria ao Banco Central reduzir a taxa Selic sem que isso comprometesse a inflação. Eu queria enfatizar esse aspecto de ser aprovado na forma encaminhada pelo governo federal, porque tanto o prazo proposto, o prazo de 10 anos iniciais, prorrogados por mais 10 anos, a critério
do Presidente da República e do Congresso Nacional, como a abrangência ampla, incluindo praticamente todos os itens de despesa primária, são, a meu ver, essenciais para que esses efeitos positivos sobre as expectativas, sobre os juros, sobre o investimento e sobre o crescimento econômico se materializem. Se a proposta for aprovada de uma forma aguada, por exemplo, retirando-se do teto algum tipo de despesa ou dando um tratamento preferencial diferente do proposto pelo governo, ou se o teto for aprovado com uma claraboia pela qual possam escapar certos tipos de despesa, aí eu temo que esses efeitos positivos a que eu mencionei não se materializarão. Eu acho que houve recentemente melhoras significativas nas variáveis financeiras do Brasil. O câmbio apreciou, a Bolsa subiu, o CDS do Brasil e os juros longos caíram. Houve também um aumento positivo nas expectativas, sejam dos consumidores, seja dos empresários, e nós já vemos alguns sinais positivos nas variáveis reais da economia. A indústria já cresce há 5 meses no Brasil. Por outro lado, existe uma expectativa do setor privado de que esse teto será aprovado ainda esse ano pelo Congresso Nacional, na forma como ela foi proposta pelo Poder Executivo. Por isso eu temo que, caso isso não se materialize, há um risco de uma reversão dessas expectativas e um risco de uma reversão dessa melhora nessas variáveis financeiras a que eu me referi, o que poderia colocar em risco a saída da recessão que já se ensaia aqui no Brasil. Eu queria destacar um ponto muito importante, que esse é um teto global. Não há teto para nenhuma despesa específica, o que preserva completamente a competência do Congresso Nacional e preserva completamente o papel do orçamento público de alocar recursos escassos para fins meritórios e competitivos por aqueles que têm um mandato para fazê-lo, que são, evidentemente, vossas excelências. A única restrição é que, se o Congresso desejar alocar a um determinado setor gastos acima do gasto real que foi executado no ano anterior, ele terá que encontrar algum outro lugar para fazer a economia. Há um debate que é muito importante sobre se deve haver um tratamento especial para as despesas de saúde e educação. São despesas que são muito importantes, não só para o crescimento econômico, como também para o bem-estar da população. E reconhecendo essa importância, reconhecendo essa prioridade e reconhecendo também o nível de despesas que já existe nesses dois setores em relação à nossa renda per capita, o governo propôs um tratamento especial para as despesas desses dois setores. Qual é esse tratamento especial? É manter o mesmo nível de gasto que foi feito em 2016, e esse nível vai ser corrigido todos os anos pela inflação. Portanto, não haverá redução de gastos, nem para a educação, nem para a saúde. Isso é um piso mínimo. Isso é um piso mínimo. Caso o Congresso Nacional deseje, poderá alocar recursos acima desse piso mínimo. A única mudança que foi proposta na PEC de gastos é a substituição do atual sistema de vinculação de receita tributária a um determinado tipo de gasto por esse piso mínimo corrigido pela inflação. Eu acho que a eliminação dessas vinculações setoriais de receitas é uma medida altamente positiva, altamente positiva. As vinculações setoriais de receitas, elas eliminam
os incentivos para o aumento da qualidade e da quantidade produzida, porque já que os recursos têm que ser repassados a um setor de qualquer maneira, independentemente do resultado. Elas anulam a função clássica do orçamento, que é alocar recursos escassos para fins competitivos. Elas contribuem para aumentar a prociclicalidade da despesa pública, porque elas geram aumentos automáticos de despesa quando as receitas tributárias aumentam. Entretanto, quando as receitas caem na fase de desaceleração do ciclo econômico, é muito difícil, às vezes impossível, cortar algumas dessas despesas que são de caráter continuado. E as vinculações geram também uma grande ineficiência alocativa no gasto público, uma grande ineficiência na execução das despesas. O teto de gasto, um ponto que eu queria também mencionar aqui, o teto de gasto, como mencionou também o professor Ernesto Lozardo, o teto de gasto é uma medida necessária, mas não é uma medida suficiente para o ajuste fiscal. Eu acho que, além desse teto, são necessárias reformas para tratar certos grupos de despesa cuja dinâmica gera um crescimento automaticamente maior do que o crescimento da inflação e das quais o principal item são os gastos previdenciários. Com o teto de gasto e sem uma reforma da Previdência, o que vai acontecer é que os gastos previdenciários, que já são cerca de 50% das despesas primárias, vão continuar crescendo mais rápido do que o PIB e vão espremer todas as outras despesas primárias contra o teto, tornando o teto praticamente impossível de ser mantido. Eu queria mencionar aqui por que o prazo de 20 anos. Esse gráfico aqui mostra 3 hipóteses de redução da dívida pública, uma hipótese pessimista, que é baseada numa taxa de crescimento do PIB de 2% ao ano daqui para frente e numa taxa Selic nominal de 10,5% ao ano daqui para frente, que daria uma taxa real de juros de 5,7% do PIB. Uma hipótese intermediária, que é baseada, é a linha preta, que é baseada numa taxa de crescimento do PIB de 2,5% ao ano e uma taxa de juros real de 5% ao ano, e uma hipótese otimista, que é a linha azul, que é baseada num crescimento do PIB de 3% ao ano e numa queda da taxa de juros real, que agora está acima de 6%, para 4%. Então, como eu disse, como não há nem corte de despesa e nem aumento de tributos, a redução da dívida ela é gradual e é gerada exclusivamente pela diferença entre a taxa de crescimento do PIB e a taxa real de juros. Então, mesmo numa hipótese otimista, que é essa linha azul aqui, nós demoraríamos até o ano de 2022 para estabilizar a dívida pública em 80% do PIB, e a partir daí ela se tornaria cadente, voltando ao patamar de 2013, que é 52% do PIB, apenas no ano 2030. Então, essa é a razão pelo qual o teto de despesas é longo. Eu queria mencionar aqui 2 pontos que me foram pedidos para comentar. Um é essa questão de exclusão das despesas com aumentos de capital de empresas estatais não dependentes. Eu queria dizer que a PEC não garante gasto para nenhuma dessas despesas de aumento de capital. Ela apenas exclui essas despesas de aumento de capital dentro do teto. Cada gasto terá que ser apresentado aqui, aprovado ou não pelo Congresso Nacional. A meu juízo, o que são essas despesas, o que são essas empresas estatais não dependentes? Por exemplo, a Petrobras, que teve um problema muito sério de corrupção, teve um problema muito sério de má gestão e tem um risco grave
de precisar de um aumento de capital. Então, é apenas nesses casos de se precisar um aumento de capital para a Petrobras, de precisar um aumento de capital para a Eletrobras, que essas despesas estariam excluídas do teto. Não há garantia de recursos para esse tipo de despesa. Teria que vir ao Congresso. É uma despesa eventual, uma despesa que não ocorre todos os anos, e é por isso que ela fica fora do teto. Mas em muitos países, mesmo essas despesas são incluídas dentro do teto.